Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Hélder de Araújo, falando aqui de São Paulo. É um domingo de manhã e choveu durante a noite, havendo uma certa amenização, né, das altas temperaturas que tem exigido muito uso de ventilador, ar-condicionado, banho frio. Enfim, a gente se defende como pode, né? Falar um pouquinho hoje do Velho Testamento bíblico. O judaísmo é uma religião do amor? Olha, faz muitos anos que eu li o Velho Testamento, sobretudo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é também chamado de Torá, né? E ali você tem o conto o relato do Gênesis, né? Que é talvez o mais conhecido, né, da Bíblia, né? Então é uma pergunta que se faz, né? Porque existem aqueles acontecimentos assim terríveis, né, da antiguidade, povos que são simplesmente exterminados por outros povos, civilizações que ascendem, outras que vão à derrocada, e é um assunto bastante interessante, que eu acho que há muita informação histórica ali e também muitas considerações de ordem propriamente religiosa, né? Por exemplo, os mandamentos, né? Os mandamentos é, sem dúvida nenhuma, um ponto fulcral, vamos dizer assim, um ponto central do judaísmo. E parece que ao obedecer os mandamentos, obediência aos mandamentos é praticamente toda a religiosidade judaica, né? Olha só, em Êxodo, que é, se não me engano, o segundo livro do Pentateuco, no capítulo 23, do versículo 1 a 9, fala sobre os estrangeiros. E até em algumas traduções você vai encontrar a palavra alienígena, os alienígenas. O cara de outro país é chamado de estrangeiro ou de alienígena, né? É aquele que vem de longe, né? Da seguinte visão, ó, os estrangeiros, a gente poderia dizer os palestinos daquela época, né? Eles deveriam ser tratados como, olha só, não siga a multidão fazendo o mal. Né? Por quê? Normalmente é na multidão que as pessoas dão vazão aos seus piores instintos, né? Fazendo o que os outros também fazem, porque é o espírito do rebanho, o espírito de multidão, né? Então ele já está alertando aqui, não siga a multidão, né, fazendo o mal. Mas, veja bem agora, estabeleça a lei da justiça e da misericórdia. Não oprima um estrangeiro. Vocês mesmos sabem como é ser um estrangeiro, porque vocês eram estrangeiros no Egito, né? Quando teve lá o cativeiro, depois o Moisés, a história de José, enfim, todas essas histórias bíblicas, né? A saída dos judeus do Egito, né? Aí você tem o famoso filme lá, Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, né? Charlton Heston fez filmes épicos, né? Eu me lembro bem desse daí, tem o Ben-Hur, né? Tem, enfim. Agora eu pergunto, será que é justiça e misericórdia desligar a água, os alimentos, os medicamentos, o combustível, a energia elétrica de toda uma população, arrasar ou danificar metade dos seus edifícios e a maior parte das suas infraestruturas críticas, incluindo prédios, áreas inteiras de casas, hospitais, escolas? É justiça destruir ambulâncias, lançar bombas de 2.000 libras num campo de refugiados? Que caminho é esse? Que espécie de lei é essa? Pode ser qualquer coisa, mas não é o que está na Bíblia lá. Não é o que está no Velho Testamento. Vamos dizer, não é o que Deus pediu para eles fazerem, né? Talvez algum rei, alguma daqueles patriarcas possa ter feito, mas parece que não é
aquilo que está sendo colocado como um mandamento para este povo. Uma outra passagem, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 21 a 25. O Senhor adverte, se os judeus deixarem de obedecer aos mandamentos, farei com que sejam derrotados diante de seus inimigos. Bom, então aí tem duas citações. Claro, você pode encontrar outras citações controversas, como você sempre vai encontrar nas escrituras ditas assim religiosas, né? Por exemplo, quando Deus também exorta você a se defender, né? Em caso de você ser atacado, quais são as normas, como se defender e tudo mais, né? Então fica estas duas leis aí, esses dois mandamentos: não oprima os estrangeiros e obedeça aos mandamentos. O Senhor adverte: farei com que sejam derrotados diante de seus inimigos se não obedecerem os meus mandamentos. Parece que Deus joga certo mesmo por linhas tortas, né? Veja, todos nós sabemos da enorme influência, falar um pouquinho dos judeus agora, né? Da enorme influência dos judeus no mundo contemporâneo. É uma influência quase que se pode dizer avassaladora, né? A elite judaica, ela praticamente moldou o mundo que nós vivemos hoje, né? Tem muitas explicações, tem muitos livros escritos sobre essa influência, né? Por exemplo, o globalismo, né? Ele é fundamentalmente um fenômeno judaico, de judeus, de bilionários judeus, né? De famílias bancárias, né? O globalismo, também chamados dominadores globais, o imperialismo ocidental, a ideia de fazer do mundo uma aldeia global, né? Veja, os judeus, eles são extremamente inteligentes e aplicados, extremamente. Eles estão no topo, vamos dizer assim, no topo do QI, né? Em todos os campos, hein? Eles influenciam enormemente em todas as áreas importantes da existência humana, como finanças, academia, filosofia, ideologia, ciência, política, tecnologia, nas artes, etc., né? Poucos se dão conta de que os judeus estão enormemente presentes tanto na criação do comunismo como do liberalismo. Veja, você pode estudar a história da Revolução Russa, da União Soviética, né? Você vai verificar lá que 80% dos ideólogos do comunismo eram judeus. Uma outra crítica que se faz, inclusive Vladimir Putin até mesmo já falou a esse respeito, né? Quando se fala nas matanças, né, nos expurgos, enfim, nas perdas, né, quando, enfim, as grandes crises, né, humanitárias, né, daquele regime opressivo, você vai verificar o chefe do KGB e da repressão era quase sempre ou sempre um judeu, né, porque eles vão a fundo em tudo que eles fazem, né? Veja só que interessante, né? Tanto o Marx como o Mises eram judeus, quer dizer, expoentes do comunismo, e o outro é expoente do liberalismo, né? Por aí você já vê que uma dominação judia do mundo é uma pataquada. Os seus expoentes, né? Einstein, né? Darwin, né? Marx, Freud, né? Os maiores judeus, aí, os grandes judeus, os grandes expoentes das várias áreas do conhecimento, né? Se os seus expoentes atuam em campos radicalmente opostos, veja como eu dei o exemplo aí, Marx versus Mises, né? São dois judeus, né? Eles se opõem, né? Do ponto de vista existencial, do ponto de vista prático, inclusive do ponto de vista geopolítico, né? Se opõem drasticamente. Então você pode falar em um mundo dominado pelo judeu, que existe uma conspiração judaica para dominar o mundo? Não, veja, não há dúvida de que eles dominam, mas eles também dominam num sentido de se contradizerem mutuamente, né? Observe, por exemplo, vamos pensar agora de que maneira ocorre essa dominação e essa visão globalista e da globalização, né?
Veja, você sabe que nós estamos aí numa época de grandes migrações, né, de movimentos migratórios. Por exemplo, vamos pensar aqui nos Estados Unidos, muitos latinos, mexicanos entrando ilegalmente nos Estados Unidos, também cubanos e outros latinos. De maneira geral, o latino ele entra ilegalmente nos Estados Unidos. E na Europa? Na Europa você teve grandes levas migratórias de povos árabes e principalmente muçulmanos, né? Quem criou esse movimento? Quem que pode pagar por isso? Quem que idealizou isso? Um outro exemplo, quem criou o movimento woke, né, nos Estados Unidos? E o movimento identitário? E o próprio progressismo? Com qual finalidade essas coisas foram criadas, né? Quem está por trás desses movimentos? Pois é, banqueiros e ideólogos judeus. Agora vem a questão, notem, agora vem a questão. Ó. Quem os muçulmanos europeus apoiam? Israel ou os palestinos? Ou quem o movimento woke e o progressista, o identitário, a contracultura, né? Os movimentos aí do rap, os movimentos do hip hop, do funk e tudo mais. De maneira geral, quem o movimento woke apoia? Israel ou Hamas? Não é preciso dizer. E quando você lembra também que o Hamas é uma criação da própria Israel sionista, você verifica que uma dominação judaica do mundo frequentemente volta-se contra si mesma. É justamente o tema deste vídeo de hoje, que eu estou falando aí sobre o movimento que está crescendo agora no mundo, em função das imagens arrasadoras lá da faixa de Gaza, né, o antissemitismo no sentido judaico, né, ele está crescendo. Seria vamos usar o semitismo. Não é adequado porque os árabes também são semitas, os armênios são semitas. Né? O antissemitismo no sentido do judeu, né? Mas olha só, e o sionismo, como é que fica nessa história? Veja, o sionismo então é um movimento ideológico que faz uma releitura e uma reforma do judaísmo, né, no sentido de se criar o Estado de Israel e de que ele tem um Estado, né, porque a perseguição aos judeus, que é um fato, ninguém pode negar, que eles foram tremendamente perseguidos, convertidos na marra, né, mortos, né, sofreram expurgos, e até a apoteose aí do Holocausto. Né? Então, o sionismo ele partiu de uma visão que ele tinha que deveria se ter a Terra Prometida já, imediatamente, lá em Israel e tudo mais. A gente já falou bastante sobre isso daí, vocês estão acompanhando essa questão, né? Agora, não se confunde o sionismo com ser judeu, só até certo ponto, né? Como também não se confunde ser judeu com professar o judaísmo. Né? Vamos dar um exemplo disso. Jorge Soros, por exemplo, que é um judeu, que é um bilionário e que é um liberal, né? Que é um dos expoentes aí da banca, das corporações, né? Da Big Data, da Big Pharma, da Big Tech, né? É um judeu ateu, né? George Soros. Agora vamos pensar no seguinte sentido. O George Soros, nós devemos combater o George Soros? Eu acho que sim. Principalmente nós, os povos, os civis, né? As pessoas que estão aí se manifestando, né? Certo, mas o Jorge Soros não é o povo judeu. Está longe de ser isso daí. Então, assim, eu particularmente eu acho que voltar àquelas velhas mazelas, né, de perseguição de um povo, é uma coisa completamente absurda, né? Você tem que perseguir, entre aspas, você tem que julgar determinadas pessoas e enquadrá-las dentro de uma jurisprudência e de uma justiça internacional que não seja cooptada por nenhum lado, não seja, por exemplo, um tribunal penal internacional, como é o caso aí, que é totalmente parcial e dominado pelos Estados Unidos, que, aliás, não é signatário. Né? Quer dizer, eu manipulo você e você não pode fazer nada contra mim. Né?
Então é um assunto bastante complexo, né, pessoal? E dinâmico também, um assunto dinâmico, que está se transformando muito depressa, né? Mas está à baila aí, está voltando com tudo, né? Esse problema, né? Olha só, uma outra questão, por que que eles investiram tanto na migração, né? Inclusive a ponto de produzir guerras para gerar migrações, né? Porque eles têm essa capacidade de produzir guerras, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Você vai dizer assim, ah, mas ele fez esta guerra para criar esta migração. Não, isso é uma das consequências naturais de qualquer guerra, ou seja, migrações, né? Expulsões de pessoas como está acontecendo lá em Gaza, né? Os bilionários judeus liberais, eles investiram pesadamente no enfraquecimento da raça branca, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Não, enfraqueceram também tremendamente a moral cristã, né? É um feitiço perigoso, né? E, de certa forma, há uma certa vingança aí, né? Com relação ao cristianismo, né? E também aos muçulmanos, né? O fato é que você, através dessa política de enfraquecer a raça branca através de um excesso de migrações, deixa eu desligar aqui, desculpa, né? É um feitiço perigoso, né? Você tem minorias empoderadas, né? Minorias empoderadas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Que vão sendo atraídas pelo antissemitismo, essas minorias empoderadas, né? Por exemplo, que é uma das consequências da política identitária, né? É você empoderar minorias. Né? Poxa, mas a grande mídia, toda ela pertencente a judeus, não consegue impedir esse movimento de crescimento do antissemitismo. Isso vai levando a divergências políticas, né? Que a partir de um certo nível, essas divergências políticas se transformam em guerras, como diz lá o geopolítico, o estudioso das guerras, o Clausewitz, né? A guerra é a continuação da política por outros meios, que não a própria política, né? Então vamos dizer o óbvio, vai. Todos esses povos aí, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, né? Eles se mataram intensamente ao longo da história, né? Apesar que os judeus eles sempre terão meios de provar que eles foram os mais vitimados ao longo da história, né? Mas até onde se pretende levar essa briga, essas diferenças, né? Então você vai crescer odiando judeu se você é cristão, que eu já vi isso, ou muçulmano. Ou você vai crescer odiando muçulmano se você nasceu judeu. Ou você vai crescer odiando cristão se você nasceu judeu. Que eu já vi, inclusive, você tem vídeos aí em Israel, os judeus cuspindo nos cristãos. Aonde leva essa loucura? Olha só, nos Estados Unidos, a esquerda ela já começou a criticar Israel de um modo, vamos dizer assim, de uma forma amena, de um modo radical, né? Então, aí, voltando ao que eu falei antes, ó, quando um bilionário judeu liberal, como Jorge Soros, age para destruir o Ocidente, pisotear a moral cristã, investir em contracultura, investir em imigração em massa, em drogas, né? Devemos odiar o povo judeu? Isso é um absurdo. Jorge Soros não é o povo judeu, né? O mundo ocidental vai entrar de novo nessa arapuca? Não sabemos. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. É uma reflexão sobre o antissemitismo, né, e como os estrangeiros devem ser tratados e por que os mandamentos, quando você professa uma religião calcada em mandamentos, como eles devem ser seguidos. Há que se perguntar se você está advogando por uma religião que você reformou, como é o caso do sionismo, ela ainda pertence ao povo judeu? Que o sionismo não tem relação com o judaísmo clássico, bíblico. Então, é um problema, pessoal. Como eu disse, é um problema complexo e dinâmico. Bom, vocês vão encontrar aí um vídeo do Leonardo Russo, que é exclusivamente sobre esse tema, mas é um vídeo de 1h30,
Eu recomendo muito. O Leonardo é um cara que tem um grande conhecimento sobre os países da Ásia, né? E é legal você seguir pessoas que têm um grande conhecimento de determinada questão. Por exemplo, o Leonardo, para a questão de Ásia, ele conhece bastante, principalmente aquela região, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Azerbaijão, ele morou nessas regiões, né? Turquia. Você pega um cara como o Lineker, por exemplo, ele tem um grande conhecimento de Oriente Médio, né? Você pega o professor Farinazzo, ele tem um grande conhecimento de guerra em si, de batalhas, de táticas, de estratégias, né? Enfim, então é legal você seguir as pessoas que são conhecedores de determinado assunto para você formar a sua opinião, né? E fazer as suas leituras. Pessoal, obrigado aí pela presença. Até a próxima. Fiquem com Deus.